Vou levar para você esse assunto muito importante, que nós precisamos ter o entendimento desse assunto. E esse entendimento nós só temos pela palavra de Deus. Morte. O que é a morte? Como se deu a morte? Mas antes eu quero deixar aqui alguns textos da palavra de Deus. Eu quero ler agora para você, vou ler Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Deu para você entender a palavra falando para nós? Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Você sabe quem foi esse homem? Adão. O pecado foi constituído, estabelecido e principiado em Adão para a humanidade, não é? Porque já teve o pecado lá nos céus por Satanás, que era o anjo de luz. Pecou lá nos céus contra Deus, a rebelião. Porque o que é o pecado? O pecado é o direito que o homem tem de usar o seu livre-arbítrio para obedecer ou não a palavra de Deus. O pecado se constitui aí, em não dar ouvido à palavra de Deus ou se rebelar contra Deus. O que é se rebelar contra Deus? É querer ser maior que Deus, sem dar ouvido à palavra dele. Foi o que Satanás fez lá no céu, que ele era um anjo de luz, era um querubim, se eu não me engano agora, está lá em Isaías e Ezequiel. Era um querubim ou era um serafim? Mas era um querubim ungido, é. E aí era um anjo que tinha uma posição hierárquica, na hierarquia celestial, né? Superior a qualquer outro anjo, querubim. Então Satanás era um querubim ungido, que assistia diretamente diante de Deus. E ele, pela sua cobiça e a sua soberba, ele intentou ser maior que Deus e achou que poderia estar acima de Deus. E quem tem esse sentimento cai em uma queda feia. Foi o que aconteceu com Satanás e o que tem acontecido com muita gente hoje que quer ser mais do que Deus. Está caindo e a queda é feia. Então, o pecado, a gente já sabe pela palavra de Deus que nos revela, já teve origem lá no céu. Aí Satanás agora vem para contaminar o ser humano, esta criatura que Deus criou sua imagem e semelhança, pura, reta, justa, santa, sem nenhum mal. Aí o diabo agora vem e contamina o ser humano com seu veneno, influenciando o homem a pecar contra Deus, a não dar ouvido à palavra de Deus. É aí que eu digo, o pecado constitui-se em não dar ouvido à palavra de Deus. Tem gente que pensa que pecado é usar bermuda, cortar o cabelo a mulher usar brinco, maquiagem. Aonde é que a palavra de Deus ela proíbe isso? E não vem pegar os textos lá de Paulo que fala com as irmãs, lá na carta de Coríntios, porque ali Paulo não está dando uma doutrina. Paulo está dando uma orientação em relação à cultura que vivia-se ali na cidade de Corinto. Aí Paulo orienta as mulheres não se vestir, nem se usar joias vantajosas e nem se exagerar no uso, porque as prostitutas lá naquele tempo faziam isso para chamar a atenção dos homens. Mas Paulo não está em canto algum. E não vem dizer que Jezabel se maquiava, não, porque isso é... Não. Está errado essa aplicação que muitos fazem para criar uma forma de santidade exagerada que não tem nada a ver com a Bíblia. É a santidade que o homem cria para achar que por isso vai ser mais santo diante de Deus. E não é. Isso não é santidade. Então o pecado não se constitui através dessas coisas, porque não é isso que contamina o homem. Jesus disse isso, não é o que está fora, é o que está dentro que sai. Então vamos lá. Aí Satanás agora vem e contamina o homem. O pecado se constitui aí, em não dar ouvido à palavra de Deus. É por isso que você tem que examinar a palavra de Deus para saber o que ele orienta e o que ele não orienta, para não viver preso em proibições de religião, tá bom? Porque tem muitas proibições aí que não é de Deus, é da religião. As pessoas são mais obedientes e tornam-se escravos da religião por não conhecer a palavra de Deus. Então o pecado se constitui através da transgressão, da não obediência à palavra de Deus. Então o diabo ele trouxe esse veneno, esse mal para o homem, influenciou o homem a transgredir a palavra de Deus, que a gente sabe da história Adão,
Eu não vou entrar aqui em texto, contexto, porque você sabe o que eu estou falando, é a história original, que todo mundo, até que não é crente, sabe, que Adão foi enganado pela serpente, comeu a maçã e etc e tal, que não era maçã, a Bíblia não diz. Ele comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que Deus disse a ele que não comesse. Então aí está a palavra de Deus. Não coma. Adão foi e comeu. Então quando ele comeu, ele desobedeceu a palavra de Deus. Porque o diabo influenciou ele dizendo: não, Adão, come. Porque não tem nada demais não, tu não vai morrer não. É o que ele faz ainda hoje. Esse é o veneno de Satanás. Contaminar a mente do ser humano para não dar crédito à palavra de Deus, para não guardar a direção da palavra de Deus e para não se submeter a ela, achando que não vai acontecer nada. Não, também não é assim. Ah, mas Deus é amor, cuidado, viu? Você tem que ler a palavra para entender que Deus é amor, mas é justiça, que Deus salva, mas condena, que Deus chama o homem para receber o céu, mas ele também lança o homem no inferno. Você tem que conhecer, tem que ter entendimento de Deus. Como disse Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, considera, pois, a bondade de Deus e a severidade de Deus. Bondade para os que permanecem firmes, severidade para os que caem, que voltam ao pecado. Cuidado, você tem que conhecer a palavra para ser prudente, ter entendimento, para não viver aí dentro do que você é ensinado pela mente do homem. Amém? Amém? Ô glória! Aqui não tem brincadeira não, meu irmão. Aqui não tem emocionalismo, nem tem movimento não. Aqui tem palavra, doutrina, para inculcar na tua mente, fazer você pensar, refletir, analisar, para ter entendimento e chegar ao conhecimento de Deus, dentro dos conceitos dele, vivendo e praticando, para que seja tu bem-aventurado. Então, Paulo está falando aqui de Adão. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, e pelo pecado a morte. Observe que a morte... a causa da morte é o pecado. Deu para entender? A causa da morte é o pecado. Esse texto aqui nos ensina isso. Pelo homem, o pecado foi originado ali em Adão, o pecado na humanidade. E através de Adão, todos são pecadores. E a morte entrou ali por causa do pecado. Aí Paulo diz, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por que a morte passou a todos os homens? Porque todos pecaram. Todos tornaram-se pecadores, porque tem a mesma natureza do nosso pai Adão. A natureza corrompida, a natureza humana deturpada pelo pecado. O homem perdeu a justiça, a bondade, a sinceridade, o amor, a verdade. O homem agora foi corrompido, uma natureza invejosa, maligna, perversa, fingida, hipócrita, porque Deus não é assim. O homem perdeu essa imagem e semelhança. Quando diz que Deus fez o homem sua imagem e semelhança, não está falando na imagem física, não está falando na imagem literal do corpo. Está falando no caráter, personalidade, santidade, justiça, retidão. Então a morte, a gente já viu aqui, Romanos 5,12. Ela entrou por Adão. A morte veio por causa do pecado. Por isso que todos estão condenados, porque todos são pecadores. Por isso que foi necessário. Jesus vinha ao mundo em forma de homem, para cumprir a exigência de Deus do sacrifício pelas vidas, vida por vida. Mas tinha que ser uma vida santa, imaculada, pura, isenta de pecado. E dentre os homens, como diz Jó 4, diz que não há nenhum puro no meio dos impuros. Não há nenhum. Não há um justo sequer sobre a face da terra. Não há nenhum. Porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Por isso que Jesus se fez homem, para que como homem ele pudesse remir o pecado dos homens. Porque como foi o homem que pecou contra Deus, era o homem que tinha que se redimir. Era o homem que tem que se justificar. E como todos os homens estavam sem pureza, todos estavam culpados, como alguém ia purificar ou justificar alguém? Então foi isso que fez Jesus vir à terra. A necessidade de Cristo vir, Deus tomar a forma humana, foi para isso. Para que, como homem, ele pagasse, redimisse e cumprisse o sacrifício para a justificação do homem pecador, recebendo o perdão de Deus. Amém? Então,
A morte entrou por causa do pecado. E todos estão condenados à morte porque todos são pecadores. Jesus veio para morrer por nós, para nos livrar da condenação do pecado e da morte do pecado. Que vamos entrar agora nesse assunto sobre o que é a morte. Em ligeiros tempos, eu não quero passar essa live, não quero passar muito tempo para não ser enfadonho, porque temos que aprender uma coisa, temos que ser prudente e disciplinado no horário, viu? Tudo tem a hora de começar e de terminar. Não fica dizendo, não, enquanto Deus quiser, não é assim não. Deus dá ao homem a responsabilidade de colocar ordem e decência em tudo que ele faz. Essa responsabilidade é sua, viu? Para que esse negócio de levar culto até 11 horas, meia-noite, não porque Deus está falando, não. Estabelece ordem e critério para a organização das coisas, tá bom? Tem a hora de cantar, tem a hora de falar, tem a hora da pessoa se expressar ali, tem a hora da pregação da palavra, tem a hora de orar e a hora da pregação da palavra, para que tudo conduza com ordem e decência e não traga nenhum desconforto, inquietação e deixe ninguém, não é, inquieto, gente. Eu sei que eu vou para um lugar, sei o que tem a hora de começar e sei que vou voltar de tal hora porque tal hora termina. É isso. Coisa simples e objetiva, né? Que a gente tem que aprender, tá bom? Vamos lá, morte. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é tão complexo, cheio de interrogações. É um assunto que ao longo dos séculos tem tido muita interpretação, muita gente falando dentro do que entende sobre esse assunto da morte. Tem sido muito explorado, especulado em muitas explicações que são dadas, principalmente dentro dos conceitos religiosos, né? Há muitas especulações sobre esse assunto, principalmente nos conceitos religiosos, como eu aqui falei, né? Mas como podemos, ou por onde conhecemos a verdade sobre esse assunto? Este assunto que é tão importante para a gente conhecer. Morte, precisamos conhecer sobre isso, tá? E nós precisamos conhecer sobre isso através da palavra, por onde ela vai nos dar o conhecimento da verdade sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá, morte. Eu fiz aqui, eu botei 2 tópicos aqui. Primeiro tópico é, o que é a morte? Como se deu a morte, o segundo tópico. Então a gente já sabe que a morte se deu lá, não é? Com o pecado de Adão, porque o pecado é a causa da morte. A causa da morte é o pecado, né? Então vamos lá. O que é a morte? Então vamos ver o que é a morte? Deixa eu ler alguns textos aqui, para você entender o que é morte. Primeiramente eu quero dizer para você o seguinte. A palavra morte, no grego, ela quer dizer separação. Por exemplo, o texto morte ali, em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, que está em Cristo Jesus. Quando o texto ali se refere que o salário do pecado é a morte, dentro daquele texto, no original, no grego, quer dizer thanatos. A palavra thanatos, ela se refere à separação. Então, logo, morte é separação. Por isso que quando morre uma pessoa, o corpo dela fica ali, mas a alma saiu, porque houve uma separação. O apóstolo Tiago, lá na sua carta no capítulo 2, deixa eu ver qual é o versículo aqui, para não dar um texto errado para você. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho analisado às vezes e tenho dado texto trocado. Mas o que eu falo está na palavra. O texto às vezes é trocado, mas não é equivocado. O texto é o que eu estou falando, tá bom? Tiago, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 2, versículo 26, da carta de Tiago, diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras mortas. Assim como o corpo sem o espírito está morto, então o corpo só tem vida quando o espírito está nele. O corpo só tem vida quando o espírito está nele. Quando o espírito sai, houve uma separação. O espírito sai do corpo, então o corpo morre.
Porque a matéria sem o espírito é uma matéria inanimada, não tem vida. Esse corpo só tem vida quando tem o espírito nele. O espírito é o ser real, a alma vivente. A alma que vive neste mundo terreno através do corpo, que é a bainha, o tabernáculo da alma, do ser espiritual. Amém? Estão dando para vocês entender aí? Estão dando? Tá dando? Tá dando para vocês entender? Vamos lá. Vamos mais explicação. Então, eu estou aqui constante botando esse celular aqui na posição e ele virando. Então, deixa eu ver aqui. Que você entenda direitinho. Deu para entender? Morte é separação. O que é a morte? É separação. Há um texto lá em Gênesis 35:18 que diz assim. Dá uma lidinha lá depois, eu vou adiantar aqui. Que quando Raquel morreu, a mãe de Benjamim, no seu nascimento, ela morreu, e o texto diz, ela morreu porque a alma saiu. A alma saiu, a alma aí é o ser real. É a pessoa real que habita no corpo. Porque o corpo sem a alma, sem o espírito, está morto. Deu para entender? Então o texto diz que ela morreu porque a alma lhe saiu do corpo. Deixa eu ver aqui para você. Gênesis 35, versículo 18, diz assim: e aconteceu que saindo-lhe a alma, porque morreu. Tá vendo? Está aqui Raquel, a mãe de Benjamim. Quando ela foi ter Benjamim, o irmão de José, que Jacó só teve dela 2 filhos, Benjamim e José, ela morreu. E aí, o texto diz que saindo-lhe a alma, porque morreu. Aí tem umas pessoas que diz que a alma é o corpo, diz que aqui terminou a vida, saiu a vida. O texto, não, o contexto aqui está mostrando no literal. Isso aqui é literal, irmão. A alma que saiu dela, o ser pessoal, o ser real que habita no corpo. Porque o corpo, o que é o corpo? É o tabernáculo do espírito do homem que habita neste corpo para viver neste mundo físico. Por isso que nós, quando formos para o céu, vamos ter o corpo transformado, receber um corpo espiritual. Porque a pessoa só é um ser real completo com corpo. Porque sem o corpo é um espírito vagante. É um espírito sem forma. Então, esse corpo é que dá ao homem a personalidade completa. Então, Raquel morreu porque lhe saiu a alma. Então, o que é morte? Separação. Tá bom? Para a gente compreender isso aqui, a gente vai vendo isso aí. E a palavra de Deus diz que todos morreram e afastados estão da glória de Deus. O que é morte? Separação, afastamento, não é? Distanciamento. Então o homem morreu porque ele se afastou de Deus. Essa morte aqui que Deus orientou a Adão que ele ia morrer, não está falando da morte do corpo. Está falando da morte, separação. Essa morte aqui que era a perca da comunhão com Deus. Porque vida com Deus é comunhão. Comunhão quer dizer vida. Então o homem perdeu a comunhão com Deus, ou seja, se afastou de Deus, morreu. Tanto é que diz o texto lá em Gênesis, está aqui, porque eu quero ganhar tempo para não estar abrindo. Gênesis 3, 23, que Deus expulsou o homem do jardim do Éden. O homem saiu do jardim do Éden. Por quê? Por causa do pecado. Sair é separar-se. O homem perdeu a vida de comunhão com Deus, a vida perfeita, de paz, de gozo, sem dor, sem morte, sem sofrimento. E a partir daí que o homem morre, primeiramente morreu espiritualmente. Porque há 3 tipos de morte. Eu quero aqui adiantar, falar para vocês. Estou olhando o relógio aqui. Eu quero falar para vocês o seguinte. Há 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a morte que Deus aqui avisou a Adão que ele ia morrer se comesse do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, que ele não era para comer. Ele comeu, morreu. O que aconteceu aí? A morte espiritual. O que é isso? É o afastamento do homem para com Deus. Todos estão mortos neste mundo espiritual, afastado de Deus. Aí em seguida Deus diz: porquanto tu és pó, e ao pó tu tornarás. Aí Deus agora aplica a sentença para o homem neste mundo aqui da morte física. Segundo tipo de morte. Morte física. O que é a morte física?
é a morte do corpo, aonde o homem deixa a matéria e parte para a eternidade. A sua alma segue para o juízo depois da morte. O homem morrendo no corpo porque se deu a separação da alma, que é o ser espiritual, do corpo, que é a matéria. E Deus determinou, porque o homem não foi feito para morrer. Deus não criou este mundo para destruí-lo, para acabar. Deus não criou o homem para morrer. Tudo isso aconteceu por causa do pecado. Por isso que o pecado é uma terrível maldição na vida da humanidade, irmãos. E agora o homem recebe a morte física. Primeira morte espiritual. O homem perdeu a comunhão com Deus. O homem está afastado de Deus. Por isso que o homem hoje vive essa miséria toda. Porque veio doença, veio morte, veio tanta miséria por causa do pecado. Porque o homem, ele teve a orientação de manter-se guardando a palavra de Deus. Como ele escolheu não guardar, aí constitui o pecado. E quem vive sem dar ouvido à palavra de Deus, não tem comunhão com Deus. Comunhão com Deus é quando o homem dá ouvido à palavra dele. Cuidado, viu? Você pode estar vivendo aí muitas práticas, muito movimento, muitas coisas. Sem a palavra, você não está em comunhão com Deus. Sem a palavra, você ainda está morto. Por isso que Jesus disse, tem nome de que vive, mas está morto. Por quê? Estavam vivendo dentro do movimento de igreja, achando que estavam servindo a Deus, mas estavam mortos porque estavam sem dar ouvido à palavra. Não estavam se conduzindo pela palavra. Então, a segunda morte é a morte física, a primeira morte espiritual. Agora vem a outra morte, que é a morte eterna. Ou seja, a separação eterna do homem, o ser espiritual de Deus. Que está lá em Apocalipse, que diz, Apocalipse capítulo 20, que diz assim que, e quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, sofrerá o dano da segunda morte. E tem um texto que diz, que eu não estou lembrado agora, que diz, bem-aventurados que participam da primeira ressurreição, porque este não sofrerá o dano da segunda morte. E Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim, a palavra de Deus. Eu estou aqui mostrando para você que há 3 tipos de morte. A morte espiritual, que é a separação do homem, mas porém o homem continua vivendo aqui no corpo, vivendo aqui neste mundo, está morto, afastado de Deus, mas continua vivendo aqui. É o que Paulo diz lá em Efésios 2, e diz assim, porque antes vós estavam mortos nas ofensas e no pecado. Ou seja, Paulo está falando que antes os efésios estavam separados de Deus, viviam aqui neste mundo, mas com a vida afastada de Deus, separado por causa das ofensas e do pecado. Essa é a primeira morte, que é a morte espiritual, que o homem, todo ser humano já está nessa morte. E a segunda morte é a morte física, que é a morte do corpo, que é uma consequência da primeira morte, que foi o pecado original, que separou o homem de Deus. E a terceira morte, que eu quero que você entenda, é a morte eterna. É a condenação eterna. Essa é a terceira morte. Como diz aqui, Apocalipse capítulo 20, eu estou lendo aqui no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E o versículo 14 diz assim, esta é a segunda morte. A segunda morte, mas irmão Hélito, o senhor falou que há 3 mortes. Como aqui está dizendo que é a segunda morte? Está falando no lado espiritual. Morte física só há uma. Como diz Hebreus 9, 27. Porque Deus ordenou o homem, morreu uma só vez, vindo depois da morte e o juízo. Está falando da morte física. Morte física só há uma. Agora a morte espiritual existe 2. A primeira foi a separação do homem com Deus quando pecou lá no Éden. Todo homem está separado de Deus. Mas ainda, enquanto não morrer fisicamente, tem a oportunidade de se reconciliar. Porque Jesus veio para isso, para reconciliar o homem com Deus, livrar ele do dano da segunda morte, trazê-lo em comunhão com Deus, reparar o erro da primeira morte, trazê-lo à comunhão com Deus e livrá-lo do dano da segunda morte. Porque mesmo ele em comunhão com Deus através de Jesus, ele vai morrer fisicamente, mas não vai sofrer o dano da segunda morte, que é a condenação eterna. Deu para entender isso? A segunda morte é a morte espiritual, que é a separação eterna.
a separação eterna, onde Deus, no dia do juízo final, vai aplicar a sentença. Qual é a sentença? Apartai-vos de mim, malditos. É o apartamento eterno, como disse Jesus lá em Mateus 25. E todos serão apartados para a eternidade. E aí não haverá mais oportunidade de arrependimento, não haverá mais salvação, porque a salvação é hoje, é agora, que Jesus quer te dar, para que enquanto você estiver vivo, não sofrer o dano da segunda morte, ou seja, a condenação eterna. Porque se você morrer desta forma, na incredulidade, sem se submeter, sem acreditar, sem se conduzir pela palavra de Deus, a palavra de Deus te deixa bem claro que vai sofrer o dano da segunda morte, porque não deu ouvido à verdade para se salvar, como está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, versículo 10, 11 e 12, que diz que a causa da condenação é porque não deram ouvido à verdade para se salvar, antes tiveram prazer na iniquidade, no pecado e na mentira. Então, morte é isso, irmãos. Cuidado. A humanidade, você que está sem Jesus, está afastado de Deus, está morto. Mas você, enquanto não morrer fisicamente, ainda há a oportunidade de você voltar a Deus através da sua fé em Jesus e ser livre do dano da segunda morte, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. É o livro que está escrito o nome daqueles que creram em Jesus para a salvação. Jesus é o livro da vida. E se você estiver crendo nele, a sua alma não vai sofrer o dano da segunda morte. A sua alma já está afastada de Deus. Você espiritualmente está morto, mas você ainda está vivendo fisicamente. Você tem a oportunidade de reconciliar-se com Deus e ter vida novamente, porque vida é comunhão. Jesus disse: eu sou a vida. Ele é a tua comunhão com Deus. É através dele, para que você não sofra o dano da segunda morte. Então, a morte é isso, gente. A morte não é o que ensina o espiritismo, que o cara morre, seu espírito fica vagando no espaço para ser doutrinado, para voltar a viver aqui em outro corpo, para ter uma oportunidade de pagar o seu karma, que é o sofrimento, é a caridade e boas obras, para ele poder se redimir, para alcançar o nirvana, que eles chamam de perfeição completa. Está errado esse conceito, a palavra de Deus não ensina isso. Ao contrário, a palavra de Deus diz que ao homem está ordenado uma só vida humana, uma só vida corporal aqui neste mundo físico e terreno. O homem não tem duas, três, nem muitas outras vidas. É uma só vida. Você nunca existiu aqui e nem existirá mais depois da morte, se não se converter a Jesus. A morte é a separação, meu irmão. Hoje, toda a humanidade está separada de Deus. Mas aqueles que se converteram a Jesus voltaram à comunhão com Deus, ou seja, voltaram à vida com Deus, novamente em comunhão, a vida espiritual. E se perseverar até o fim, não desviar, não apostatar, não abrir mão, não ser incrédulo, esta vida vai ser para a eternidade com Deus. Enquanto aqui tiver, vá perseverando, não desvie, para não sofrer o dano da segunda morte. Porque os que desviam, estão se desviando para a condenação. Porque sem Jesus, todos sofrerão dano da segunda morte, porque a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus falou lá em João 3,18, Jesus diz, quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê já está condenado. O próprio Senhor Jesus, falando sobre a morte, ele disse lá em João 5,24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O homem está morto no pecado e na ofensa. Se ele crê em Jesus, ele volta a ter vida novamente com Deus. E ele não entrará em condenação, e ele terá a vida eterna com Deus, porque ele não sofrerá o dano da segunda morte. Então você tem que entender o que é morte. Morte é separação. Quando tua alma sair deste corpo, tu não vai evaporar no ar e ficar inexistente e inconsciente. Tu vai sair deste corpo lúcido, consciente, com entendimento de onde tu vai e para onde tu estás. Cuidado, creia nisso enquanto é tempo, porque morte é separação. Antes que você saia deste mundo, entrega a tua vida a Jesus Cristo. E você que está andando no caminho, não é nem morno, nem frio, nem quente,
Se conserte com o Senhor. Deixe o teu pecado. Deixa a tua vida de duplo ânimo. Deixa a tua vida de engano. Deixa a tua vida de fingimento. Te converte ao Senhor. Te arrepende. Confessa tuas culpas e deixa para alcançar misericórdia, para não sofrer o dano da segunda morte. Porque se você que está em pecado, continuar em pecado, se morrer, tu pode estar dentro de igreja. Tu pode ser pastor, tu pode estar pregando, tu pode estar vivendo toda a religiosidade e formalismo da tua igreja. Vai para o inferno, porque o que livra o homem do inferno é a vida de sinceridade com ele, no seu interior, em verdade e em espírito, servindo a Deus, como diz a palavra, para que a sua alma tenha comunhão com Deus através da sua obediência à palavra. Aonde você tem que se negar, tem que renunciar, para submeter-se ao que a palavra nos orienta, amém? Então cuidado, a morte é separação. O que é a morte? Separação, meu irmão. Separação. A morte física é a separação deste mundo para a eternidade. A morte espiritual é o homem que está separado de Deus. E a morte eterna, a segunda morte, é a condenação eterna, onde o homem não terá mais oportunidade de receber o amor, a graça, a misericórdia, o perdão, a benignidade, a bondade de Deus. O homem vai receber, se ele sofreu o dano da segunda morte, a ira, a vingança, o castigo de Deus para sempre, de eternidade em eternidade, de eternidade em eternidade. Isso é terrível, isso é medonho, isso é ignífero. Meu amigo, te converte a Jesus. Se você entendesse o que significa isso, e o Espírito de Deus quer abrir o teu entendimento, para você entender o que significa isso, você correria urgentemente para os pés de Jesus. Você abriria a mão de tudo que você tem, de toda a fama, de todo o dinheiro, de toda a prosperidade, porque isso não pode te livrar da condenação eterna. Você corria urgentemente para os pés de Jesus, para receber a vida eterna que Ele te convida a receber, que somente Ele pode te proporcionar, para que você não sofra o dano da segunda morte. Se entregue a Jesus enquanto é tempo. Entra pela porta enquanto está aberta. Busca o socorro do Senhor enquanto você pode achar, meu amigo. Porque se hoje tua alma sair deste corpo, acabou as tuas oportunidades. Então morte é isso, irmãos. A morte espiritual é o afastamento do homem neste mundo com Deus. O homem neste mundo está afastado de Deus pela sua desobediência. A morte física se deu como consequência da morte espiritual, onde o homem sai desse corpo, envelhece, morre e parte daqui para a eternidade. Consciente, porque diz a palavra de Deus, lá em Provérbios 15, 24, que ao entendido, o caminho da vida é para cima, para se desviar do inferno que está para baixo. E se você quiser o caminho da vida, João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho da vida. Receba-o, converta-se e passe a seguir Jesus. Seja discípulo de Cristo para ser uma nova criatura, livre da condenação, absolvido do juízo e justificado para uma vida de comunhão com Deus, aqui e na eternidade. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A morte eterna, a segunda morte espiritual, é a separação eterna, que será aplicada no dia do juízo eterno, que esse dia será para toda a humanidade, tanto os que estão vivos hoje ou naquele dia que vai acontecer, como os que morreram de Adão até agora. Todos vão ressuscitar para receber a sentença direto de Deus. E a sentença não será fácil de ouvir. Você já imaginou quando uma pessoa aqui neste mundo físico vai a um juízo humano para ser julgado e ele recebe uma sentença pela sua culpa de 5 anos, 10 anos, 20 anos de cadeia? Ele cai na hora, ele fica abalado, ele desmorona. É um sentimento terrível de angústia que ele vai sentir quando recebe essa sentença. Não é difícil isso? Mas aqui ainda é bom. Porque aqui a pessoa vai preso, recebe uma sentença de 10 anos, aí o advogado vai e recorre, aí tem um habeas corpus, tem um relaxamento na sentença,
E o homem sai com pouco tempo. Daqui a pouco o homem está aqui no mundo de novo. Ei, mas o juízo divino, ele é muito sério. Porque o juízo divino é uma sentença eterna. E nesse juízo não tem advogado para te salvar. Porque nesse juízo vai todos aqueles que já estão julgados, condenados. Esse juízo já é para receber a sentença. Porque não vai ter inocente nesse juízo. Todos nesse juízo são culpados e réu da sentença para sofrer a condenação. Porque hoje, o advogado que é Jesus, ele quer advogar a tua causa hoje, absolver você da culpa hoje, livrar você da sentença hoje. Mas se você não der ouvido hoje e partir daqui sem dar ouvido, no dia do juízo, você vai estar destinado a receber a sentença para sofrer e receber a punição da condenação eterna. Meu amigo, isso é muito sério que eu estou te levando. Isso é um assunto muito importante de você entender e muito raro de você ouvir em vários lugares. Mas aqui, nesse canal abençoado que proporciona para você o conhecimento da verdade que liberta, você tem a oportunidade de ouvir agora essa instrução, esse assunto, te corrigindo, te advertindo para despertar você a buscar o Senhor enquanto você pode achar, porque senão, amanhã pode ser muito tarde. Você pode sofrer o dano da segunda morte. E aí vai ser terrível. Existe uma linha de pensamento, né? Existe uma linha de pensamento, uma orientação por aí das pessoas que diz que o dia do juízo vai ser um dia para as pessoas aprender a servir a Deus, para as pessoas terem a oportunidade de servir a Deus. Essa linha de pensamento, ela está dentro da doutrina da Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová. Existe uma linha de pensamento que está dentro da doutrina católica romana, de que a pessoa vai para o purgatório e lá tem uma oportunidade, é um lugar intermediário entre o céu e o inferno, onde o homem tem os seus pecados purgados e depois é tirado desse lugar para ir para o céu através de Maria ou através de um anjo. Esse ensino é maldito, é mentira de Satanás. Isso é doutrina de demônio. A Bíblia nos ensina que o lugar intermediário entre o céu e o inferno é aqui na terra. É aqui que você tem que se converter e se arrepender a Jesus Cristo, porque somente Ele é quem pode te justificar, te livrar da sentença do pecado, te livrar do inferno e te dar salvação. É aqui, enquanto você estiver vivo e tiver a oportunidade de receber o perdão de Deus através de Jesus, antes que seja muito tarde. Mas é aqui, e não é Maria nem anjo que pode salvar ninguém. Somente há um Salvador, e esse é Jesus. Ele é Salvador e Ele é justificador de todos os pecadores, de toda a humanidade. E quem não crê nele já está condenado. Porque não existe purgatório, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem anjo, nem outro ser que possa salvar o homem do inferno, a não ser Jesus. Porque Ele veio para isso. Jesus disse: eu vim salvar e buscar os que se haviam perdido. Eu não vim julgar, eu vim salvar. Eu não vim condenar, eu vim salvar. Quem não crê nele, permanece condenado. Mas quem crê nele será salvo. Quem? Eu estou dizendo quem. Não é escolhido nem predestinado. Quem crê nele está ao alcance de todos. É uma oportunidade, é uma liberdade de escolha que todos têm. Se crê nele, será salvo. Então, nesta noite, 10h40, vou encerrar, porque eu não quero me prolongar mais. O que você ouviu já foi suficiente para te advertir, abrir o teu entendimento e te chamar para ser livre do perigo enquanto você ainda tem tempo e oportunidade. Meu amigo, a tua alma está correndo perigo iminente de a qualquer hora deixar esse corpo e sem Jesus ir para o juízo. Cuidado, meu amigo. Não brinca com a verdade. Meu irmão em Cristo Jesus, não brinca com a realidade. Não seja incrédulo dentro de igreja. Coloca a tua vida na direção da palavra. Te arrepende do teu pecado. Eu não estou aqui te julgando dizendo que eu sou mais santo do que você. Eu sou tão pecador quanto você. Eu sou mais miserável pecador quanto você. Eu erro. Eu caio em situações de desejo de prostituição. Eu caio em situações de mentir, de ser fingido, de ser hipócrita. Mas há uma diferença. Dos que caem ficam prostrados. E dos que caem e clamam socorro do Senhor para se levantar. Se levante da miséria do pecado. Não deixe o pecado dominar a sua vida. Não importa se você caiu, levante-se.
Deus está pronto a te ajudar novamente a prosseguir na caminhada. Não fique prostrado. Tome a atitude que o filho pródigo tomou. Ele caiu em pecado. Ele abandonou tudo que o pai deu. Ele se afastou do pai. Ele viveu uma vida, de pecado, uma vida abominável aos olhos do pai. Mas teve algo que foi importante na vida dele. Ele caiu em si, reconheceu o seu pecado contra Deus e voltou. Faça isso agora. Não importa se você caiu. Eu também já caí. Não importa se você mentiu. Eu também já menti. E às vezes me pego mentindo. Me pego fazendo coisas que Deus não se agrada. Mas de repente Deus ele não vai te deixar ser enganado. Ele vai te orientar. Deus me adverte. Meu filho, não é isso que eu te chamei para viver. Eu sinto um constrangimento do erro que eu cometo. Eu sinto um constrangimento porque o Espírito de Deus está em nós. Se a gente é crente em Jesus, o Espírito de Deus está em nós para nos ajudar na caminhada, a seguir até o fim. E se você não der ouvido ao Espírito de Deus, quando você erra, o Espírito de Deus te constrange, te dá um sentimento de tristeza, te desperta para entender que tu pecasse e te convida ao arrependimento. Se você não der ouvido ao Espírito de Deus, se você endurecer o teu coração e continuar no erro, você está condenando, levando tua alma para o inferno. A tua alma corre um grande perigo iminente, meu amigo. Te arrepende agora. Tome a atitude que o filho pródigo tomou. Sai dessa situação. Confessa tuas culpas a Deus e deixa. O filho pródigo disse, ele caiu em si, caia em si. Ele reconheceu o seu pecado e disse, Deus, pequei contra ti e contra os céus. Reconheça. O Senhor está pronto para te perdoar e te receber a qualquer hora. Não importa o que você está fazendo, ou o que você fez, ou o que está fazendo. O que importa é que ainda existe um advogado para ti justificar e advogar a tua causa. Filhinhos, não pequeis, mas se pecaste, tendes no céu um advogado junto ao Pai. O justo, o Senhor Jesus. Ele vai te conceder novamente o perdão e te ajudar a caminhar novamente na caminhada da salvação, e estender as mãos para te levantar, e te conceder a sua graça, e a sua misericórdia, e o seu amor é infinito. Só basta você buscar a esperança para você ainda. Creia no amor de Jesus Cristo. Judas foi para o inferno porque ele não quis o perdão de Deus. Ele preferiu correr para o suicídio. Não viva uma tristeza que vai te levar a buscar justiça pelas tuas próprias mãos. Foi o que aconteceu com Judas. Mas Judas queria o arrependimento. Jesus queria o arrependimento de Judas. Porque quando Jesus diz, amigo, dê um beijo. Jesus, ele mostrou o amor por Judas. Ainda que Judas o traiu. Ainda que você está vivendo uma situação que aborreça a Deus. Deus continua te amando e te convidando a buscar nele o teu perdão. Que ele quer te dar o perdão. Para que a tua alma não sofra o dano da segunda morte. Mas se você desprezar o perdão de Deus, não tem outro caminho. O caminho é você sofrer a ira de Deus, o juízo de Deus, porque Deus não vai tomar o culpado por inocente. Todos aqueles que são julgados e condenados e culpados pelo pecado vão sofrer a condenação, porque merecem a condenação. Nós vamos para o céu não é porque merecemos o céu, é porque Jesus nos fez merecedor do céu. Em Jesus eu sou merecedor do céu. As bênçãos eternas e celestiais de Deus são nas nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Em Jesus eu já tomei posse das bênçãos celestiais. Você também. E você que está aí no mundo, que um dia estava em Cristo e agora não está mais, volta para Jesus. Não caia na mentira do diabo dizendo que você é um escolhido. No tempo certo você vai voltar. Buscai o Senhor enquanto ainda você pode achar, meu irmão. Vem para Jesus enquanto a porta ainda está aberta. Porque um dia ela vai fechar e muitos vão ficar do lado de fora. E triste será o clamor e o choro dos que ficarem do lado de fora. Quem ficou, ficou.